Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Leonardo Russo e hoje eu vou mostrar para vocês como você pode desenvolver o seu primeiro aplicativo dentro do Power Apps sem saber absolutamente nada. A gente vai mostrar para vocês como criar uma conexão no SharePoint, como subir informações aí para uma lista que fica na nuvem. Vamos mostrar o passo a passo de como você cria uma galeria, de fazer algumas dinâmicas, algumas brincadeiras aí para que você entenda como é que funciona aí no geral o Power Apps, tá? Esse vídeo é para você que está começando, então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente tem muito conteúdo legal para vir ainda, muita aula bacana. E é isso, bora pro vídeo! Bom, pessoal, antes da gente começar, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer, eu deixei esse aplicativo aqui pronto, tá? Então a gente vai ter uma tela de entrada, tá? A gente vai ter um botão de entrar aqui, quando a gente clica ele vai para a próxima tela. E na próxima tela ele vai ter aqui então um ranking, tá? Mostrando pra gente, nesse caso aqui é da Fórmula 1, os 5 primeiros colocados, e a gente vai colocar um filtro aqui dinâmico, tá? Então conforme a gente vai filtrando, o nosso ranking vai mudando aí, tá? É um filtro por pontos, tá? Então ele só mostra o que for acima de um número X de pontos, tá? É um exemplo bem simples, mas assim, pessoal, para vocês começarem a entender como é que funciona o Power Apps, como você cria uma conexão, como é que você cria uma galeria, como é que você faz um filtro, tem um controle aqui dentro, beleza? Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente vai usar, ao invés da Fórmula 1, a gente vai usar essa tabela aqui do Campeonato Brasileiro, ok? Então, o primeiro passo aqui é a gente criar um SharePoint, tá? O que é um SharePoint? É basicamente um site organizacional onde você pode compartilhar informações, dados, documentos e outras coisas, tá? Então a gente entra aqui no office.com e aí a gente vai ter todas as aplicações aqui, ou quase todas, né? E a gente vai selecionar então SharePoint, ok? Já tem alguns sites criados aqui, a gente vai criar mais um, tá? Para essa aula aqui. Então vou dar um criar site aqui no canto esquerdo superior. Vamos botar um site de equipe, chamar esse site de Power Apps Brasileirão. E vou dar um avançar aqui. Ele pergunta se eu quero colocar outro proprietário. Não, vamos dar um concluir. Beleza, então nós temos um site criado aqui chamado Power Apps Brasileirão. E o que a gente tem que fazer aqui, tá? A gente tem que armazenar os nossos dados para que o aplicativo leia, tá? Essa aqui vai ser a nossa fonte de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela que está aqui no Excel e eu vou jogar para este site aqui. E o nosso aplicativo então vai ler essas informações que vão vir desse site, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Existem outras maneiras de fazer, tá? Mas eu acho que essa é uma das melhores e mais fáceis. Então, a gente está dentro do Excel e o que a gente precisa fazer aqui, tá? Se você estiver trabalhando em um outro caso, transformar a tua tabela numa tabela, e quando eu digo isso é porque você tem que fazer o processo de selecionar e o intervalo, dar um inserir e colocar a tabela, tá? No caso, a nossa tabela já está aqui como tabela. Vou mudar esse título aqui que não me agrada muito, em vez de hashtag eu vou pôr posição, tá? Sem cedilha e sem acento. E vou tirar essa informação aqui que na verdade nem sei o que é, essas aqui também. Vou deixar mais simples, tá? Então beleza. Posição, time, pontos, jogos e vitórias, empate e derrota, tá? Agora está um pouquinho mais simples. Uma vez que você criou a tabela, a gente vai selecionar, tá? Seleciona qualquer célula que esteja dentro da tabela. Vamos em Design da tabela e vamos exportar tabela para a lista de SharePoint. Ele vai perguntar onde você deseja publicar e a gente vai voltar aqui no site que a gente criou, no SharePoint que a gente criou. Vamos copiar esse link aqui e colar aqui. E vamos dar um nome para essa tabela e chamar ela de Tabela Brasileirão. Tabela Brasileirão Ranking, vai. Ranking. Próxima.
e vamos dar um concluir. Vamos ver, o time está como texto, os pontos tararã, estão tudo como número, ok. Vamos dar um concluir aqui. Adicionando registros, ok, nossa tabela foi publicada, vou clicar nesse link aqui. Beleza, pessoal, o que aconteceu? A tabela que a gente tinha lá no Excel agora está aqui no SharePoint. É um ambiente onde a gente pode compartilhar, tá? Dados, documentos, informações, etc., que vai servir de fonte de dados para o nosso aplicativo. Ok? Então, o próximo passo, eu vou fechar esse aqui da Fórmula 1. O próximo passo é a gente criar um aplicativo, tá? Como eu crio um aplicativo? Volta aqui para o Office, você pode selecionar o Power Apps aqui, tá? Ou você pode acessar diretamente o site do Power Apps. A gente vai em novo aplicativo, vamos selecionar tela, ele vai carregar aqui. Vamos colocar um aplicativo em branco, vou selecionar aqui já layout para tablet, para ficar a tela melhor de visualizar no computador. E ele já criou para a gente um aplicativo aqui, a gente está na interface de desenvolvimento. Então vamos começar aqui dentro, tá? O nosso primeiro passo é criar uma conexão com essa tabelinha aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no Power Apps, vamos nesse íconezinho aqui chamado dados e a gente vai pesquisar aqui, eu já tenho até SharePoint, tá? Vou selecionar aqui, ó, o SharePoint, vou clicar aqui, ele vai trazer os sites recentes. O nosso site ainda não apareceu, esses dois sites aqui eu tinha criado antes, tudo bem, não tem problema, tá? Quando acontecer isso, você simplesmente vem aqui e seleciona a URL do seu site, que vai até aqui o nome dele, tá? Power Apps Brasileirão. Volta lá no aplicativo e vamos clicar aqui, ó, conectar, deu um Ctrl V lá, tá? Se você não viu, volta um pouquinho aí. E ele traz pra gente o que tem dentro desse site que a gente pode conectar. A gente vai selecionar a tabela que a gente acabou de criar e vamos dar um conectar. Muito bem, pessoal, agora nosso aplicativo está conectado com essa tabela e a gente já pode consumir os dados aqui dentro, tá? Mas antes disso, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai criar as duas telinhas. Lembra lá no aplicativo da Fórmula 1 que tinha uma tela de entrada e uma tela com a tabela do ranking? Então a gente vai inserir aqui, vamos inserir e vamos criar uma nova tela, uma tela em branco, tá? Vocês podem ver que aqui, nesse menu da esquerda, a gente tem a Screen 1 e a Screen 2. Vamos renomear, sempre bom renomear, e chamar de S entrada, podemos chamar assim, e essa aqui de S ranking, tá? Então, S de screen, né? Temos duas telas aí, S entrada e S ranking, tá? Então, vamos fazer primeiro a tela de entrada, tá? Quando a gente está selecionado aqui na tela, observem que no canto direito aqui a gente tem as propriedades da tela. Então, a gente tem, por exemplo, preenchimento, posso mudar aqui, ó, a cor do preenchimento, tem uma imagem de plano de fundo e a posição da imagem, tá? A gente vai colocar uma imagem de plano de fundo para essa tela aqui. Para isso, a gente vem aqui e pode ver que não tem nenhuma imagem selecionada ainda. Então, a gente vai carregar uma imagem para dentro do aplicativo. Eu já tenho uma imagem aqui chamada background, que eu pesquisei, e vou carregar aqui. Lembrando, tá, pessoal? Tudo que a gente está vendo aqui na aula, esses arquivos, essas informações, eu vou deixar disponível para download. Vocês podem olhar o link aí embaixo na descrição para vocês conseguirem seguir o passo a passo igualzinho a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, carregamos a imagem aqui do background. A posição está como ajuste. Vamos colocar ela aqui com preenchimento para ela ficar na tela cheia aqui. E o próximo passo agora é a gente criar um botão que vai levar a gente para a próxima tela, tá? Então, para isso a gente vai inserir, vamos clicar em botão e um botão vai surgir magicamente aí na nossa tela, tá? A gente vai arrastar aqui, deixar esse botão um pouco maior. Vamos mudar aqui o texto, tá? Veja que quando a gente seleciona um objeto, na parte da direita a gente tem diversas propriedades desse objeto, no caso o botão, e a propriedade que a gente vai editar aqui é a do texto, tá? Então vamos mudar aqui e vamos colocar entrar, tá?
entrar, vamos aumentar um pouquinho o tamanho, só para a gente ver um outro exemplo de propriedade. Em vez de 16, vamos colocar 18, mais interessante. E vamos mudar esse azul, não me agradou muito, vamos colocar um verde, como se fosse uma grama aí de campo de futebol. Também não ficou muito bonito, mas... laranja, vai, laranja. Laranja mais agradável. Beleza? Então agora a gente tem um botão bem bonito e a gente vai editar outra propriedade desse botão, que é essa onSelect. Vejam aqui no canto esquerdo superior que você tem um menu drop-down aqui que contém todas as propriedades desse botão. E aqui do lado você tem um campo de forma, tá? Esse campo de forma vai servir para você atribuir as funções aí para essas propriedades. Então, onSelect é a ação que vai acontecer quando você clicar no botão, quando você selecionar o botão. Tá? No caso aqui ele está false, mas a gente vai pedir para esse botão navegar a gente para a próxima tela. Como a gente faz isso? Com a forma chamada Navigate. Vou selecionar aqui Navigate e ele fala destino. Bom, destino é a tela S ranking. Ponto e vírgula para a gente fechar o argumento. O próximo argumento é transição. Que tipo de transição a gente quer? Eu vou selecionar aqui, eu vou escrever fade, que é um tipo de transição, tá? Existem outros tipos de transição. A transição basicamente é a animação de mudança de tela. O fade ele simplesmente desaparece aí a tela e aparece a outra. Você pode tem as outras que a tela é jogada para um lado ou a tela é jogada para o outro. Vocês podem testar aí, mas a gente vai trabalhar com a fade aqui, tá? Porque eu gosto mais, é por causa disso. E aí, bom, a gente tem a outra tela aqui, a tela ranking, pode selecionar essa tela ranking, e aqui a gente vai colocar um fundo cinza, tá? Só para contrastar com a tabela que a gente vai criar, tá? Lembrando então, pessoal, repassando aqui, ó, seleciona o esse ranking, vem aqui do lado, você tem as cores, a gente colocou um cinza um pouquinho claro aí, ok? Bom, aqui a gente vai colocar uma galeria, tá? O que é uma galeria? Falando de uma maneira bem grosseira, uma galeria a gente pode entender como uma tabela, tá? Mas que ela é muito mais flexível, muito mais dinâmica para você trabalhar com os objetos, componentes dentro dela, tá? Eu sei que tá meio abstrato ainda, mas a gente vai montar aqui, vocês já vão entender do que eu estou falando. Então a gente vai aqui em inserir, vamos até o fim aqui, ó, no mais, e vamos colocar uma galeria, tá? A gente vai selecionar uma galeria vertical em branco, e ele criou pra gente aqui a galeria, e agora selecione uma fonte de dados. A nossa fonte de dados é a tabela Brasileirão Ranking, vamos selecionar aqui, e agora a nossa galeria está conectada com a nossa fonte de dados, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos começar a acrescentar elementos nessa galeria. Então a gente pode clicar aqui, ó, adicionar um item no painel de inserção. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir para a gente algumas opções, tá, de coisas que a gente poderia acrescentar aí dentro da galeria. A gente quer acrescentar um rótulo de texto. Então vou clicar aqui nesse botão. Se não estiver aparecendo para vocês por algum motivo, vocês podem pesquisar aqui, tá? Então rótulo de texto e simplesmente clica, tá? E automaticamente ele vai inserir esse rótulo de texto na nossa galeria, tá? Veja que eu vou navegando aqui, ó, já tem todos os nomes dos times que estão na nossa tabela. Veja que você precisa, tá? Você tem dois tipos de seleção. Uma seleção que você seleciona a galeria inteira, outra seleção que você seleciona só essa seção aqui, né, da nossa galeria. Para você fazer essa inserção de novos objetos, você tem que estar com essa seção aqui selecionada, tá bom, pessoal? Então, beleza, colocamos aí o nome do time. A gente pode repetir esse processo para colocar as outras informações. Então, vamos clicar de novo, e de novo, e de novo. A gente colocou 4 coisinhas aí, não vamos botar todas as informações que tem lá para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui, tá? Então, vou só organizar um pouquinho aqui.
o fundo com a cor branca. Pessoal, eu vou editar rapidamente aqui, tá? Basicamente eu vou mexer em tamanho de fonte, negrito e etc. E aí eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui. Vou acelerar aqui só pra gente finalizar e a gente já volta aí. Beleza, pessoal, voltamos aqui, tá? Como vocês viram, eu fiz uma edição bem rápida aqui, coisa mais simples assim, né? Só editei os tamanhos aí, os negritos e tal. Vou mudar essa cor aqui também, só para deixar um pouquinho mais interessante. Então, temos nossos dados aí na tela, tá? De forma visualmente mais agradável. Claro que com o tempo que a gente tem aqui, a gente não consegue fazer tanta coisa, mas como eu falei, é mais para vocês entenderem como é que funciona, qual que é a dinâmica aqui dentro, como é que você conecta uma base de dados. Acho que já deu para a gente ver uma boa parte de tópicos aí para iniciantes que são legais, tá? Então aqui, a partir de agora, você já tem uma fundação, você não vai mais sair do zero, já sabe criar uma conexão, já sabe aonde você põe esses dados, já sabe como você faz o upload desses dados, já sabe como você traz esses dados para dentro do aplicativo, como é que você organiza, que objeto você usa, como é que você formata, enfim, esse é a aula zero, tá? É o básico do básico, o nivelamento aí, e nas próximas aulas então a gente começa a ver algumas coisinhas mais interessantes aí que vão te ajudar no dia a dia na hora de botar a mão na massa mesmo. Ok? Então, muito obrigado por estar aí com a gente. Se inscreve no canal, a gente vai ter aula toda semana. E ativa o sininho e deixa suas dúvidas aí, seus comentários, suas dificuldades. E não se esquece que você pode baixar todo esse material só clicar no link aqui da descrição do vídeo, ok? Um abraço e até a próxima.